O ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que o Poder Judiciário passou por um processo de ascensão e deixou de ser um departamento técnico especializado para ser um poder político. O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição de 1988, viveu e vive ainda um vertiginoso processo de ascensão institucional. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. A fala de Barroso ocorreu durante a abertura do 7º encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Porto Alegre. Eu queria dizer ao ministro Barroso o seguinte: o artigo 98 de uma Constituição, que já esteve em voga no Brasil, diz o seguinte: o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação, e ao seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, o equilíbrio e a harmonia dos demais poderes políticos. Artigo 98 da Constituição Imperial, de 1824, em benefício de Dom Pedro. Essa Constituição não existe mais. Não. A atual Constituição de 1988, o seu parágrafo 2º, seu artigo 2º, diz o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim como o artigo constitucional deixa claro, os poderes são harmônicos, mas independentes entre si. Exatamente. Ministro Barroso, quando a gente aponta para o que está acontecendo, para o que o Supremo Tribunal Federal hoje, os ministros falam abertamente, a gente imediatamente se diz, mas a culpa é do Lula, a culpa é da Dilma, a culpa é do Bolsonaro, é do Temer, que nomeou esses ministros. Parte dessa responsabilidade pelo que está acontecendo com o sistema de freios, de pesos e contrapesos da nossa República se deve à covardia do Congresso Nacional. Exatamente. Deputados e senadores covardes, principalmente os da legislatura que terminou no ano passado. Covardes, repito, que permitiram a prisão de um deputado em pleno exercício do mandato. Isso que permitem a Polícia Federal de um governo, porque hoje nós temos um ministro da Justiça que se gaba de dizer que a polícia é dele, que ele comanda a polícia como se fosse uma guarda pretoriana, prender, como talvez trataremos aqui ao longo do programa, que ele diz que mandou a Polícia Federal investigar um deputado. Deputados covardes, repito. O Poder Legislativo é independente, deve exercer a sua prerrogativa. Perfeito. Não pode se ajoelhar como o senhor Rodrigo Pacheco permitiu que o Congresso Nacional se ajoelhasse na legislatura passada, e isso está se repetindo, e o senhor Arthur Lira tem responsabilidade também. Perfeito. Se o Congresso não atender os anseios dos seus eleitores, o Brasil não vai sair dessa história, desse degrau. O Brasil não vai mudar. Porque esses 513 deputados que estão lá e 81 senadores foram eleitos pelo voto. Os ministros do Supremo foram colocados lá pelo Poder Executivo. Mas os outros não. Eles devem satisfação ao seu eleitorado. E pode ter certeza que os seus eleitores não estão satisfeitos com o que está acontecendo, não.